Olá, profissionais de turismo! Espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês estão recebendo esse link, que é um bate-papo especial e exclusivo para os associados da APT. E hoje eu vou ter um convidado especial. Aliás, vocês já sabem do tema, que é o seguro de responsabilidade civil. E para falar tudo sobre o seguro e apresentar para a gente, eu vou convidar o nosso amigo Renato, que é da Share Corretora, a nova parceira da APT para o RCP. Renato, seja bem-vindo aqui à nossa conversa, esse bate-papo sobre o RCP. Boa tarde. Boa tarde, como é que tá, Eduardo? Tudo bem? Prazer Tudo falar com bem, vocês, Renato? com todos os associados. Obrigado pelo convite. É isso aí, nós estamos gravando essa entrevista, fazendo esse bate-papo para tirar dúvida de todo mundo. Então, se você, ao final desse vídeo, ainda ficou com alguma dúvida, quer alguma informação, escreve para a gente lá nas redes sociais da APT, tá bom? Manda uma mensagem para a gente em privado, chama a gente no WhatsApp, que aí eu vou te colocar em contato com o Renato para esclarecer todas as suas dúvidas. Bom, não vamos demorar, vai ser muito rápido esse bate-papo. E aí, Renato, eu queria que você contasse um pouquinho aí da Share, em primeiro lugar, falasse um pouquinho de você se apresentasse, antes da gente começar a falar do nosso assunto. Muito obrigado, Eduardo. Então, eu tenho uma paixão muito grande pelo turismo, trabalho há 30 anos no mercado de seguros, dos quais 20 com turismo, acredite se quiser, né? Acho que eu sou mais ligado ao mundo do turismo do que ao mundo de seguros, mas sempre nos seguros voltado para o turismo. Trabalhei em muitas companhias multinacionais e brasileiras. Então, assim, eu entendo, acho que entendo bastante pela experiência, como funciona o segmento de turismo, né, essa cadeia produtiva, a relação delicada com os fornecedores, que muitas vezes deixam os nossos amigos empresários do turismo na mão. Há 7 anos eu montei a Share Seguros, é uma consultoria de seguros, uma corretora de seguros, que nasceu para fazer diferente, né? A gente sempre procura fazer algo diferente. Então, nós somos uma corretora especializada no turismo. Entendo que existam muito poucas, ou talvez nenhuma corretora 100% especializada no turismo como nós. Então, estamos aqui para tirar as dúvidas e ajudá-los. E o seguro de responsabilidade civil, acho que é um dos assuntos mais interessantes e mais delicados para a cadeia. Que legal, Renato. É importante, né, que as pessoas já saibam de primeira mão, conheçam primeiro a tua expertise, né, no setor de seguros e também para o turismo. A gente sabe o quanto que é desafiador, né, a nossa indústria, o setor, né, e todos os serviços ligados, essa prestação de serviço, essa correlação e a responsabilidade jurídica, que afinal de contas é o que nós temos. E é sobre isso que a gente fala. Quando a gente está falando sobre o seguro de responsabilidade civil, nós estamos colocando aqui a responsabilidade jurídica, né? A responsabilidade civil em cima das empresas, dos empresários, dos negócios que são feitos até com terceiros, né, Renato? Exatamente. Diferentemente de uma outra atividade profissional, como até a minha mesmo, como corretor, né, nós nos preocupamos com os erros que nós podemos cometer, o meu, da minha equipe, ou um médico, ou um engenheiro, naquilo que faz. Mas o agente de viagem, além de, evidentemente, também poder cometer alguma falha, ele está sujeito a uma prestação de serviço que é consequência de uma cadeia de muitos fornecedores, né? Fornecedores que muitas vezes não estão nem no Brasil. Então, isso deixa realmente o agente de viagem um pouquinho mais preocupado na hora de dormir e botar a cabeça no travesseiro. Legal, Renato. Então vamos começar. Olha só, eu tenho uma lista de perguntas aqui. Eu andei conversando com o pessoal, então a gente vai tentar explicar as principais dúvidas aqui. Então, a primeira pergunta, obviamente, a gente já deu uma introdução aqui, mas o que é exatamente esse seguro e quando ele pode ser usado? Eu vou sair da tela, vou estar aqui acompanhando e vou colocar aqui a sua apresentação na tela para que você tenha mais facilidade de estar conversando com o pessoal. Perfeito, Eduardo. Então, para responder essa pergunta, até temos aí alguns slides que nós preparamos, que previamente vimos as perguntas que mais chegaram aí até vocês, então a gente montou aqui uma apresentação um pouco didática. Se puder colocar na tela e compartilhar conosco, a gente já vai entrando nessa tela, né? O seguro de responsabilidade civil, então, é uma modalidade, né, que ele, assim, qual é o objetivo dele? É proteger de uma reclamação, de um prejuízo financeiro que o
prestador de serviço, seja ele um agente de viagem ou até um engenheiro ou um médico, como eu falei, tem um prejuízo quando um cliente reclama de um prejuízo que o cliente teve e entende que essa responsabilidade desse prejuízo é daquela pessoa que prestou o serviço. Então, ele é um seguro que depende de reclamação. É o que a gente chama tecnicamente na área de seguros de um seguro à base de reclamação. Assim como para você ter um seguro de automóvel, precisa ter um carro roubado e um boletim de ocorrência, aqui no seguro você precisa ter uma reclamação. Nós vamos falar um pouco melhor sobre o que é reclamação mais para frente, tá bom? Mas o que é importante notar aqui, Eduardo, é assim a preocupação crescente do assunto, porque existem alguns fatores que têm feito esse seguro ou essa preocupação ter ficado, vamos dizer, agravada, né, aumentada. Uma delas acho que é a mudança do comportamento do consumidor brasileiro, desde já há vários anos, com a evolução do Código de Defesa do Consumidor. Então, todo mundo hoje se sente muito empoderado para reclamar, né, não deixa nada barato, né, aquela coisa do brasileiro ser bonzinho e ser muito passivo e paciente é coisa do passado. A gente sabe que hoje uma reclamação, ela sempre gera uma imediata, né, com algum prejuízo, sempre gera uma imediata reclamação, né, e todo mundo querendo correr atrás dos seus direitos. Então, isso é uma mudança de comportamento, né, agravado também com os advogados que gostam de querer alimentar essa situação e ganhar alguma coisa e provar com seus clientes. Tá, então, necessariamente o cliente precisa fazer uma reclamação formal, seja por e-mail, por WhatsApp ou até uma ação na justiça. Exato. Precisa existir a manifestação do cliente, né? Essa manifestação significa poder comprovar para a seguradora que existe uma terceira parte reclamando, tá certo? O que significa que esse seguro, né, explicando dessa forma, ele não vai cobrir apenas um erro simples que ocorre da porta para dentro da agência, onde o cliente nem percebeu o erro e ele ainda nem está reclamando, tá? Então, essa situação, ela sempre envolve, quer dizer, o seguro para ser acionado, ele envolve que ele esteja sendo, atingindo uma terceira parte, né? Esteja atingindo um cliente que esteja reclamando, né? E essa falha que acontece por parte da agência de viagem, né? Ela pode acontecer, essa reclamação decorrente dessa falha, ela pode vir através de um e-mail, um WhatsApp, como você falou. Acho que a gente precisa documentar que existe um cliente insatisfeito, né? E manifestando esse prejuízo, né? Explicando o que aconteceu para o agente de viagem. Então, o agente de viagem entra em contato conosco, como corretor de seguros, assim como você vai entrar em contato conosco quando bate um carro ou quando tem um carro roubado, e nós, na corretora, vamos orientá-lo e encaminhá-lo para a seguradora, já mostrando para a seguradora que sim, existe um cliente insatisfeito, existe um problema, existe um prejuízo que está em vias de ser responsabilizado para o agente de viagem. E a grande pergunta que nos fazem sempre é: precisa ir para a justiça isso? Esse caso, o cliente precisa acionar um advogado e abrir um processo judicial contra o agente de viagem? Não, não precisa. Um simples e-mail, um WhatsApp, uma reclamação, uma carta, né? Se for uma pessoa que não tem acesso a esse tipo de tecnologia, pode ser uma carta mesmo escrita em mãos, reclamando e contando o que aconteceu, mas sempre partindo do cliente. Né? Tá. E essa reclamação, vamos lá. Não, continua, perdão, não quero te cortar, não. Já estou aqui embalado no slide que está aqui na tela, né? Quer dizer, portanto, esse seguro, e isso é uma coisa que é importante ressaltar. Muitas vezes as pessoas, os agentes de viagem, acham que o seguro só vai funcionar se for para a justiça e se ele for condenado. Tá? Então, não precisa ir para a justiça, como já falamos, e não precisa ir para a condenação. Por quê? Porque quando essa falha realmente aconteceu, o agente de viagem reconhece, né? Ele fala, não, realmente aqui foi um erro do meu, ou do meu funcionário, do meu colaborador, ou do meu fornecedor, né? Não tenho dúvida que essa falha é minha e que o meu cliente tem direito a uma reparação, né? Então, quando acontece isso, esse assunto já encaminhado para a seguradora, muito provavelmente ele vai ser conduzido para o que a gente chama de acordo extrajudicial. Ou seja, a seguradora reconhece que há uma falha, o cliente está lá pedindo uma indenização de 5, 10 mil reais por um problema que ele teve, e esse valor será aprovado pela seguradora sem que o caso tenha que ser levado à justiça, né? Que esteja demorado, que fique transitando anos na justiça. Então, ele é resolvido de forma muito rápida e simples. Legal, você tocou num ponto importante. Então, vamos lá. O que esse seguro, na verdade, o que ele cobre?
Ele vai cobrir, então, esse acordo extrajudicial, quando todo mundo está de acordo, né? Ou seja, o próprio agente de viagem, a seguradora, de que esse é um direito do consumidor, lá do viajante, que foi prejudicado. Então, é um acordo extrajudicial. Evidente que se ele também não, no caso, há dúvidas em relação a essa responsabilidade, até por parte do próprio agente de viagem, fala: esse erro não foi meu, não me considero culpado, nem eu, nem a minha equipe e nem o meu fornecedor, né? Então, e o cliente, ele resolve prosseguir com o processo na justiça, aí sim ele vai transitar na justiça, vai ter audiência, vai ter defesa, vai ter advogado, né? E esse processo, então, esse slide ele explica tudo. O seguro vai cobrir os gastos com os honorários advocatícios, né? Todas as despesas decorrentes dessa defesa, se ele teve que tomar um avião e participar de uma audiência lá em outra cidade, né? Porque esse cliente, de repente, comprou pela internet, ele mora longe, e você tem que respeitar o fórum, né, da onde o caso surgiu. Se é um cliente seu lá de outro estado, você vai ter que pegar um avião e vai ter que ir para lá, não tem jeito, né? Então, essas despesas com deslocamento, com advogado, e também com a condenação, né? Sobretudo com a condenação, que em geral é onde está o maior valor prejudicado, né? É o da condenação do juiz, né? Se no fim desse processo ele for condenado, então o seguro cobre tudo. Então a verba do seguro, ela tem uma abrangência para todos esses prejuízos. Tá bom, importante, interessante. E se alguém tiver mais alguma dúvida, manda para a gente que depois a gente responde. Mas eu acho que você falou sobre tudo aqui, né? Principalmente sobre furto de documento, extravio, roubo, calúnia, danos morais, né? Onde o Esses casos. pessoal fala muito sobre isso também, né? Sim, na verdade, todos esses itens que estão mencionados aqui no slide, eles são muito mais raros de acontecer, a pessoa reclamar por exemplo, quebra de propriedade intelectual, né, ou extravio de roubo de documentos, mas que você deixou lá um documento para tirar um visto, né, e esse documento foi roubado ou extraviado nas mãos, né, enquanto ele estava sob responsabilidade da agência de viagem, então ela é responsável por aquilo, sim, é lógico. Então, são casos mais raros de acontecer, né? Estão mencionados aqui, são casos menores. Mas o mais importante mesmo são os acordos extrajudiciais, pagamento com a defesa, né? E o próprio valor da condenação. Porque no fim do processo, se foi para a justiça, o juiz decretou que realmente a agência tem que pagar um valor, concordando ou não concordando, gostando ou não gostando, né? Concordando ou não com o cliente, se o juiz decretou essa condenação, a agência terá que pagar e o seguro cobrirá a agência. Tá, legal. A gente tem falado, Renato, muito sobre a agência, né? Muito sobre o papel de intermediação. Mas a gente também tem, né, outros profissionais dentro do escopo da indústria do turismo que também prestam serviço para um cliente final. Então eu perguntaria para você assim: a pessoa que é um guia de turismo, a pessoa que faz um receptivo, a pessoa que faz uma excursão, e ela, obviamente, ela está legalizada, ela tem CNPJ, ela está fazendo tudo em conformidade com a lei, né? Com a Lei Geral do Turismo. Ela também. Então, sim, todos os profissionais precisariam ter o seu seguro, tá? Porque mesmo que a agência seja, vamos supor, condenada, tenha um seguro e ela pague devidamente a indenização ao seu cliente, ela receba uma indenização da seguradora, certo? Na questão do direito, né, todo mundo vai buscar o seu direito. Quer dizer, o consumidor ele recebeu a indenização dele que ele queria, certo? O assunto com ele está encerrado. Só que a agência de viagem que foi condenada, se ela quiser, ela pode, por exemplo, buscar a indenização dela, porque lá o guia de turismo, o transfer, o hotel, um outro parceiro, né, fornecedor da cadeia, foi ele que falhou, eventualmente, não foi ela. Então, ela pode se sentir prejudicada e ir lá buscar uma reparação. Ela pode abrir um processo, uma reclamação contra ele. Então, todos vão buscar a sua indenização. Então, é importante que, claro que aqui nós estamos falando basicamente com uma audiência de agentes de viagem, né? Mas se quem estiver nos ouvindo também for uma empresa de transfer, for uma pessoa que faça o receptivo apenas, né? Ela presta serviço para uma agência de viagem, né? Então a pergunta é, ela deveria ter um seguro desse? Sim, a resposta é sim, deveria. Todos deveriam ter. Assim como, por exemplo, um hospital, né? Ele pode receber uma reclamação e ter que pagar a um paciente.
mas o hospital vai do seu lado, ele vai transferir essa responsabilidade no seu advogado e vai processar lá o anestesista, o médico, quem foi que errou, né? Então, assim, cada um vai buscando o seu direito. Aqui nós estamos falando do consumidor, buscando o seu direito junto ao agente de viagem, e o agente de viagem estar protegido com uma apólice de seguro. Legal, eu quis fazer justamente essa provocação, né, no meio da nossa conversa aqui, justamente para isso. Eu acho que essa é uma mudança importante, né, de entendimento que os profissionais precisam ter a partir de agora, né? O seguro hoje, na verdade, ele já é essencial, ele não pode ser obrigatório, mas ele já tem que estar no escopo de qualquer empresa que se preze, né, que cuide dos seus passageiros e cuide até da sua saúde financeira, né, do empresário, da empresa, enfim, do caixa da empresa, que ele se preocupe em ter isso resguardado, né, para a própria segurança dele também, não é isso? Eu concordo. E é importante ressaltar que, então, que o seguro ele vai então te proteger de uma falha que isso acontece não na esfera da tua empresa. Pode ser, como eu disse, lá num hotel na Grécia. Né? Foi esse hotel que errou. Né? Foi um barco que ele ia pegar lá que não funcionou, ou que causou algum dano, né, material ou pessoal ao passageiro. Né? Porém, o passageiro, ao voltar para o Brasil, ele não vai mover uma ação contra um hotel lá na Grécia, ele vai mover uma ação contra você, que é o agente de viagem. Né? Então, a pergunta é, o seguro cobre um erro de terceiros? Sim, ele cobre. Né? Ele vai cobrir. Né? Indo para a justiça e havendo um entendimento do juiz de que, não obstante esse fornecedor esteja lá na Grécia, na França, onde quer que seja, né? O juiz, muitas vezes, ele vai ser pró-consumidor. Né? Ele vai sentir que aquele consumidor, coitado, ele realmente teve um problema e alguém tem que reparar esse problema. Como não tem como buscar essa indenização lá de um fornecedor do outro lado do oceano, então ele vai jogar essa responsabilidade para a agência. E a agência, tendo esse seguro, a seguradora cobre, sim, a responsabilidade solidária. Essa é uma palavra, né, que define bem essa situação. Tem um erro que é teu, que você que errou, do teu funcionário que errou, ou tem um erro que você não errou, é do teu fornecedor. Então, essa responsabilidade solidária também está coberta no nosso seguro. Aliás, Eduardo, me permita dizer uma coisa importante aqui, seguro não é tudo igual. Ou seja, existe muitas diferenças de condições gerais de uma companhia para outra. Então, ao contratar um seguro de qualquer natureza, um seguro viagem, um seguro de automóvel, mas em especial nesse, que é um seguro muito específico, cuidado. Você pode estar contratando um seguro de responsabilidade civil de uma empresa que não cubra, o que não cobre, a responsabilidade solidária. Então, garanta-se que a sua cobertura inclua a responsabilidade solidária. Porque grande parte do problema que você não controla é o que acontece fora da sua empresa. Né? Dentro da sua empresa, ainda assim, as falhas podem acontecer, não é mesmo? Imagina aquilo que está fora da tua empresa. Então, garanta que o seguro que você tem ou que você esteja necessitado é aquele que te cubra dos erros dos teus fornecedores. É isso aí. Vamos continuar então. E aí agora você vai dizer para a gente, né? Depois dessa aula toda aí, eu acho que só complementando, dizendo assim, as pessoas não têm que perguntar mais, mas será que eu tenho que ter um seguro? Não, não é será que eu tenho que ter, não. Eu tenho que ter um seguro. Né? Se eu quero ser reconhecido como um profissional no mercado, como uma pessoa que cuida também dos seus passageiros e está preocupado, né, com essa visão macro de prestador de serviço, eu tenho que ter isso já na minha empresa. Mas olha só, a gente está falando muito sobre o que cobre, e eu queria também que você falasse agora o que não cobre, na verdade, o que não está incluso nesse seguro e que compete aí a outras responsabilidades, sei lá, do próprio fornecedor, da própria agência ou do passageiro. Ok, muito bom. Então, esse seguro ele vai cobrir falha, e o que ele não cobre, basicamente? Ele não vai cobrir uma frustração de expectativa, que também é algo que, de alguma maneira, é um risco que existe na nossa atividade. O cliente vai dizer, mas não foi bem isso que eu entendi, não era bem isso que eu esperava, não era bem isso que eu queria, né? Então, a frustração da expectativa, que não existe um dano material específico, né? Como é que a gente coloca valor nisso, né? O valor não tem cabimento. Então, não existe isso. Não há cobertura também, infelizmente, eu me refiro, que eu até gostaria que tivesse cobertura para isso, que é a primeira bolinha aqui, que é a quebra, a falência e insolvência de fornecedores. A gente já viu isso na história do turismo acontecer, né? Companhias de navegação, companhias aéreas,
né? Operadoras de turismo, o agente de viagem, muitas vezes ele vende um pacote de uma operadora, essa operadora amanhã ela pode, né, sumir do mapa, né, fechar as portas, deixar o agente de viagem na mão, né? Então, essa situação, infelizmente, não tem cobertura, né? E eu consigo entender o porquê que não há cobertura, porque o risco numa situação dessa, assim, ele é muito grande, né? Assim, imagina uma operadora grande, vendendo muitos pacotes, e, de repente, ela fecha as portas. Então, assim, de um dia para outro, não é um sinistro aqui ou outro ali que vai acontecer. Será uma avalanche de sinistros, né? Todos ao mesmo tempo, referentes ao mesmo evento. Então, não há como o seguro cobrir esse tipo de situação, tá? Também não vai cobrir o dano moral puro, tá? O dano moral está coberto na pólice, sim, desde que também junto de um dano pessoal ou material. Vamos tentar explicar um pouquinho o que é o dano moral puro. É aquela pessoa que se sentiu ofendida e fala, eu quero R$ 5.000 porque o hotel que você me vendeu, o apartamento, ele não era de frente para o mar e eu sonhei que a minha lua de mel ia ficar ali de frente para o mar. Então, não existe ali um dano, isso seria um dano moral, né? Uma indenização quase como um castigo, né? Que a gente poderia chamar dessa forma. Agora, quando esse dano moral ele vem acompanhado de um dano pessoal, por exemplo, vou dar um exemplo aqui até meio hilário, né? Teve lá uma discussão no hotel e uma briga e a pessoa tomou um soco na cara do concierge do hotel. Então, realmente, isso não era de se esperar, isso não devia acontecer. Então, além dele ter que ir lá no pronto-socorro para consertar o dente dele, ou o que machucou, né, em função daquela agressão, teve um dano pessoal, existiu um atendimento médico, né, também, evidentemente, há um dano moral. Aí sim, o dano moral acompanhado do dano pessoal está valendo. Tá? Então, ou seja, isso eu falei de um dano pessoal, mas poderia ser um dano material também, né? Eventualmente, esse dano material pode ser de novo, uma questão de uma lua de mel. A pessoa chega num hotel e a reserva não existe, né? Então, assim, a reserva que você fez toda bonitinha, mas por uma falha da administração do hotel, houve um overbooking, e o casal que chegou ali querendo aproveitar já a lua de mel, uma viagem até relativamente curta e muito esperada, ele teve o inconveniente de ter que contratar na última hora um outro hotel, né? Então, existe um dano material, porque ele teve que buscar um outro hotel. Né? Esse dano material da busca ou pagamento de um outro hotel, né, ele pode sim estar associado a um dano moral, porque houve ali todo um problema relacionado ali a uma lua de mel, né, a uma grande decepção. Né? Então, o dano moral, ele sempre será pago se houver a condenação do juiz, né? Nunca por um acordo extrajudicial, tá? Então, não é comum isso. Né? Então, se no processo judicial houver a condenação e o advogado do cliente incluir um dano moral e se o juiz condenar no dano moral também, a seguradora pagará. Mas, como eu disse, o dano moral puro, que é o que está aqui no slide, sozinho, apenas porque o cliente está invocado lá com a agência de viagem, já quer colocar um dano moral de graça, sozinho, sem dano material e sem dano pessoal, ele não existe. Tá? Ele não é pago pelo seguro. E depois o outro erro que também não está, outra situação que não está coberta, é o erro simples que precisa ser corrigido dentro da agência. Então, você errou lá uma passagem aérea para corrigir se teve uma multa, enfim. Então, esses erros operacionais que são internos, que não chegam até o cliente, né? Portanto, eu volto aí naquela primeira slide que nós falamos sobre o conceito do seguro, ele é um seguro à base de reclamação, ele tem que ter um cliente reclamando, né? Então, esse seguro que é interno, onde não houve a reclamação ainda, ele também não será coberto. Ok. São alguns exemplos. Pode continuar, perdão. Não, lógico que não, eu só queria complementar que, evidentemente, que não se limitam a essas situações, né, Eduardo? Seguro é uma coisa assim que a gente sempre tem situações inusitadas, inesperadas, as condições gerais, elas são longas, mas elas procuram deixar claro o que é coberto e o que não é, mas existem outras situações, chargeback, cartões, roubo, né, de cartão, compras não reconhecidas, então, assim, isso não tem a ver com a falha do agente de viagem, né? O que é muito importante a gente entender para que esse seguro existe, qual é o espírito dele, né? E que ele, apesar de ele não cobrir tudo aquilo que a gente gostaria, ele é extremamente necessário. Tem pessoas que chegam para mim e falam, mas ele não cobre compra com cartão fraudado. Pois é, não cobre, mas ele cobre a falha que você pode causar, né? Então, sim, ele tem as suas tem limitações, mas e é extremamente importante, mas ele não vai cobrir absolutamente tudo, então existem algumas situações, como essa que eu mencionei também de fraudes e coisas desse tipo,
com cartões fraudados, né? Ou seja, tudo aquilo que não se referia a falhas causadas na tua operação, onde você possa se sentir de fato responsável, né? Você não tem culpa que alguém comprou o pacote com um cartão roubado e depois você tem que indenizar e devolver o dinheiro para o teu passageiro. Você não tem culpa disso, não foi uma falha tua. Então, não é um objetivo de seguro. Tá bom, legal. Bom, já que nós estamos falando sobre esse assunto, explica para a gente, então, como é que é uma reclamação futura e como é que também é um erro de passado, né? Como é que ficam essas situações, já que você está dando uma visão ampla para a gente hoje sobre esse assunto, como é que ficam esses itens também? Essa é uma pergunta que nós também recebemos várias aí, preparamos um slide sobre isso, é bem importante explicar. O seguro, como qualquer seguro, ele vai te cobrir a partir do momento que você contratou, certo? Você contrata o seguro de automóvel hoje, você está coberto se você bater o carro a partir de hoje. Ou se você machucar alguém ou bater o teu carro em alguém a partir de hoje. Muito bem. Então, o seguro ele vai cobrir o futuro, né? Daqui para frente. No entanto, nós aqui na Share conseguimos também uma negociação especial com um dos nossos fornecedores, que é uma pólice que, além de te dar a cobertura para os próximos 12 meses, ele vai te cobrir também os últimos 12 meses do passado, que é a cobertura de retroatividade, tá? Então, existe a possibilidade de até você ampliar essa cobertura até 5 anos, certo? Vai pagar por isso, evidentemente, né? Aí você vai pagar. Mas a condição que nós temos aqui negociada, por exemplo, numa condição específica, exclusiva, é que nós damos, a seguradora nos dá a cobertura para os últimos 12 meses e para os próximos 12 meses. A partir do momento que você vai renovar esse seguro, né, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, então todo o teu histórico de 1 ano para trás, 2 anos para trás, estará coberto naturalmente, né? Ele vai arrastando esse período de cobertura. Então essa é uma questão importante, interessante, quando a pessoa não tem um seguro hoje e ela contrata esse seguro a partir de hoje. Então, assim, a partir de agora, ela estará coberta, mas também nos últimos 12 meses, ela garantirá que reclamações futuras que ela possa vir a receber de casos que ela vendeu há 3, 4 meses atrás, que podem gerar um problema ainda, porque na cadeia, né, da prestação de serviço, esse erro nem aconteceu ainda, pode ser que ele venha a acontecer no futuro, então não é uma reclamação que você conhece. Então, vendas que aconteceram no passado, que possam gerar uma reclamação no futuro, estarão cobertas também, né? Ou se contratando-se adicionalmente essa cobertura, ou como no caso da Share, com o nosso fornecedor em especial que nós temos, essa cobertura já vem automática. Eu vou, inclusive, compartilhar com todo mundo que está acompanhando a gente, né, que um dos diferenciais hoje dessa policy da Share, e por isso, né, que toda a PT, a diretoria da PT está envolvida nisso e está ofertando para todos os nossos associados, é essa possibilidade de ampliação, né? Então, hoje você consegue fechar uma policy que teoricamente seria para 12 meses futuro, né? As reclamações futuras nas minhas vendas a partir de hoje, mas que com a Share, com essa opção da Share, eu tenho 12 meses contando do passado. Quer dizer, ou seja, hoje eu estou fechando um contrato que está incluindo 24 meses. Ou seja, eu estou olhando 12 para trás e 12 para frente. Isso já me ajuda, isso já me antecipa, né, já protege ainda mais a agência, a empresa, de qualquer reclamação de cliente, não é mesmo, Renato? Exato, e nós buscamos esse diferencial, Eduardo, porque com a retomada pós-pandemia, muitas agências tinham ficado sem cobertura, tinham ficado até sem operar, basicamente, pararam de operar. Então, com a retomada, né, felizmente, nós quisemos estimular que todos contratassem esse seguro. Como você disse, não é um C, mas é um escolher qual, né? Passa a ser quase obrigatório esse seguro, necessário, uma necessidade. Então, assim, nós demos esse benefício para proteger o passado, para estimular, dar um estímulo, né, às agências de viagem para que elas voltassem a contratar essa pólice que algum dia talvez elas tenham deixado de contratar por terem praticamente parado de operar.
Exatamente, né? Além do período da pandemia, que muita gente parou de operar, ainda ficou um passivo de problema para resolver, ainda pode acontecer de ter alguma reclamação, né, com reembolso, alguma coisa em andamento. Então, desde que ainda não se tenha, né, nenhuma notificação judicial, a agência hoje fechando esse seguro, né, conosco, ele ainda vai estar coberto. É isso mesmo? É isso mesmo. Lembrando que essa questão que você mencionou de pandemia, nós tivemos muitas situações de clientes que não concordavam com condições e multas, devoluções, e foram para a justiça, enfim. Então, eu volto e gosto de falar sempre das exclusões ou do que não está coberto, né? Não é para assustar e nem para que as pessoas tenham uma visão negativa do seguro, mas ao contrário, que elas entendam bem para que é o seguro e o que ele não vai cobrir, né? Porque o pior, a pior situação, tem a frustração também da expectativa em relação ao seguro, né? Então, esse seguro não cobre disputas de reclamações de pessoas que não concordam com as condições, eu não concordo com aquilo que eu não recebi. Então, desculpa, isso não é uma falha, isso é uma não concordância, de novo. Sim, sim. O seguro não vai resolver tudo, né? E nem é Exato. esse o objetivo. Até porque, se houvesse um produto que resolvesse tudo, imagina o preço que ele seria, né? A gente Custaria caro, não teria né? como pagar. De verdade, a gente não teria como pagar. E aí, falando Exato. sobre esse plano que a gente está apresentando aqui hoje, que você está colocando para a gente aqui, para os nossos associados, diz para a gente quanto ele custa, né? Na verdade, eu vou até sair da tela. Vou colocar o teu slide para que você possa explicar para todo mundo aqui. Maravilha. Olha, o seguro de responsabilidade civil hoje de um agente de viagem para uma cobertura, né, esse é um slide que mostra assim todas as companhias com as quais nós trabalhamos e que tem a cobertura de responsabilidade civil, tá? São várias marcas, né? Não são tantas quantas você pode ter para um automóvel, mas é um mercado que é bem específico. Aliás, vocês podem perceber que tem várias marcas e companhias aqui na tela, que vocês nem conheçam a companhia, não tem problema. Existem muitas companhias que são especializadas em linhas financeiras, né? Esse é um tipo de seguro que a gente chama de linhas financeiras, né? Não são companhias de automóvel nem de vida. Mas vamos lá, aqui já falamos da retroatividade gratuita, que é uma exclusividade aqui da Cover, que é uma das companhias com as quais nós trabalhamos, e que oferece aqui para uma cobertura inicial, né? Nós procuramos trabalhar com uma cobertura mínima inicial de R$100 mil, né? De limite, tá? Ele vai custar ali na casa dos 900, né, 800 a 900 reais por ano, tá? Não é por mês, é por ano, né? Muito menos do que um seguro de automóvel, para você ter uma ideia, né? E dá uma cobertura de 100 até 100 mil reais. Né? O seguro de responsabilidade civil, em geral, né, essa condição é uma condição de uma dessas companhias aqui que eu mencionei, que é a Cover, né? Mas ele vai custar, em geral, no mercado, 1.500, 1.400, no mínimo. Tá? Então, nós estamos com uma condição hoje realmente muito em conta, né? Metade do preço, por R$ 783 na condição do seguro, onde a pessoa não precisa da retroatividade, porque de repente ela já está renovando um outro seguro. Então, se você já tem um seguro, está renovando conosco, os erros que você cometeu eventualmente no passado, eles estarão amparados na sua pólice do passado, né? Agora, se você está contratando esse seguro porque você, pela primeira vez, ou porque você interrompeu suas operações, está retomando agora, ou mais recentemente, tinha ficado sem cobertura durante 2, 3 anos, então agora você deve contratar o seguro nessa condição verde aqui, que é a condição que já vem com a retroatividade, né, por 12 meses. Então ele Você vai tocou custar... um ponto importante, Renato. Deixa eu só te interromper, fazer uma perguntinha aqui. Na Pois não. verdade, um esclarecimento para quem está acompanhando a gente. Então, se por um acaso você já tem um seguro, você já fechou um seguro de responsabilidade civil, né? Tá para vencer o teu seguro nos próximos meses e você vai mudar para esse plano da APT junto com a Share Seguros, né, com a Share Corretora, você pode fazer o plano de 12 meses futuro. Você não precisa pegar a retroatividade, porque retroatividade já está na sua apólice atual. E aí eu vou fazer uma pergunta técnica para o Renato. Renato, qual é o tempo, qual é o limite em que as seguradoras elas cobrem essa retroatividade? Ou seja, eu tenho um seguro meu que está vencendo, eu já paguei 12 meses, não usei, não tive reclamação. Qual é o tempo que ainda o cliente pode reclamar e eu possa acionar essa cobertura
anterior, por exemplo? É uma ótima pergunta. Quando você termina a vigência de uma apólice, né, a companhia da apólice que terminou, ok? Ou seja, a tua companhia antiga, ela fica responsável, né, em geral, para cobrir reclamações pelos próximos 36 meses, pelos próximos 3 anos, mas sempre de reclamações que ocorreram durante aquela vigência, né? Sim, dentro do É período muito de vigência do seguro, que você exatamente. vendeu, que você fez a venda, onde aconteceu, né, uma possível falha na sua venda, onde você pode ser responsabilizado por aquela venda, né? Evidente que vendas futuras, quando essa pólice já terminou, aí você já está sem cobertura naquela pólice que terminou. Agora, tudo aquilo que aconteceu naquele ano, nos próximos até 3 anos, 36 meses, a companhia anterior poderá ser responsabilizada, vamos dizer assim, poderá te proteger. Ok, Porém, eu fiz você isso pode também acionar. provocativo mesmo. Como? Eu fui provocativo mesmo. Foi mesmo. Então, só que você pode também, já que a partir do momento que você trocou de companhia da A para a B, na companhia B, que é a segunda companhia, você pode acioná-la e ter essa cobertura protegida na pólice B, tá certo? Então você fica aí com essa opção. Bom, a questão da retroatividade, então, ela foi algo que nós negociamos para trazer aquela proteção para aquelas agências que estavam sem cobertura do passado, né? Isso nenhuma companhia de seguros oferece. Nem que você queira contratar, você não pode, tá? Você pode contratar a retroatividade apenas como se fosse um reforço da cobertura da pólice que você tinha no passado, né? Eu diria que é uma cobertura assim meio que desnecessária, porque você estava coberto na companhia anterior, você mudou para uma companhia nova, então, né, para que você vai contratar uma retroatividade? Tem gente que acha interessante, pode existir ali alguma dúvida sobre se a companhia anterior vai ou não pagar, você ficou um pouco inseguro, então você contrata a retroatividade para que a próxima companhia garanta, além do futuro, também garanta o passado. Mas, quem não tinha cobertura nenhuma, não tinha apólice anterior, esse seguro você só consegue fazer realmente na Share, nessa companhia aqui na Cover, que está te dando cobertura para o passado, que é a cobertura para quem não tinha cobertura, ok? Basicamente, o seguro, então, ela estava só nas opções verdes. Nós negociamos um desconto para quem não precisa da cobertura do passado, não quer a cobertura do passado, só do futuro. Então, de 939, ela cai para 783. É uma diferença relativamente pequena, mas, enfim, existe um desconto aí, né? Essa é a opção de 100 mil reais. Esse seguro pode ser contratado para qualquer capital, mas nós já de cara colocamos algumas opções aqui de 100, 200, até 500 mil reais de cobertura. E você pode imaginar, né, Eduardo, assim, nossa, para que tanta cobertura? Se a gente for pensar que 500 mil reais são, hoje em dia, cerca de 100 mil dólares aproximadamente, né? E que um grande risco que o agente de viagem corre ao vender, a fazer as suas vendas, eu considero, né, e falo até por experiência, dos casos que nós acompanhamos indenizações, tá? Então, depois vamos falar um pouquinho de uns casos aqui. É o seguro de viagem, né? Um seguro de viagem que você emite, você pode cometer um erro. Você pode emitir um bilhete de um cliente que está indo para os Estados Unidos e você se enganou, você colocou que era para cobertura para a Europa. E ele precisou de um atendimento médico nos Estados Unidos, foi parar num hospital, né? Essa conta no hospital facilmente chega a 20, 30, 50 mil dólares, como você bem sabe, né? Então, 50 mil dólares de uma conta médica nos Estados Unidos correspondem a 250 mil de prejuízo. E se o erro da emissão do bilhete de seguro de viagem foi seu, não tem nem o que discutir. Nesse caso, vai lá para o acordo extrajudicial, onde todo mundo reconhece imediatamente que a falha é do agente de viagem, a companhia de seguros também, né? E o próprio agente de viagens vai reconhecer isso, e ele vai, portanto, poder usar o seguro para isso. Então, a cobertura de responsabilidade civil, né, ao contrário de que muita gente pensa e acha que 20, 30, 40 mil reais é suficiente, eu não considero. Eu diria que 100 mil reais é até pouco, mas é a partir daí que a gente recomenda uma proteção, que seria cerca de 20 mil dólares. Legal, excelente. Eu acho que ficou claro. Então, eu vou só revisar aqui para o pessoal, tá, Renato? Vou pedir a sua licença, então. Então, quem está nos acompanhando aqui, você vai acompanhar na tela, por favor, as colunas verde, né, da opção A, que é o seguro de 12 meses para frente e 12 meses para trás, ou seja, ele tem uma cobertura de 24 meses, né, com retroatividade, perdão, e os limites de cobertura de 100 mil, 200 mil, 300 mil e 500 mil, sendo o de 100 mil reais R$ 939,74, o de 200 mil, R$
1.357,94, o de 300 mil, 1.471,68 e o de 500 mil, 1.589,40. Eu estou falando os valores para que você que está acompanhando aqui esse nosso bate-papo possa bater o olho e falar, é esse valor, é só isso que eu vou pagar, e tem aí as parcelas, aí tem o parcelamento de 6 a 7 vezes que você pode fazer direto com a Share Corretora. Então, é eles que vão providenciar tudo para vocês, tá bom? Não sei, você quer completar com mais alguma informação, Renato? Sim, aqui tem uma observação bem importante, Eduardo. Aqui está pequenininho, né, evidentemente, mas é importante esclarecer. Esses valores, eles referem-se a uma agência com um porte relativamente, vamos dizer assim, pequeno, primeiro porte, porque todo o seguro ele é precificado em função do movimento que essa agência tem. É lógico que uma agência que vende... né? Das assim, vendas. volume. E o volume para a seguradora, ele é apresentado na forma do faturamento, né? Então, são para agências com faturamento de comissões. Isso é medido, só Renato, deixa eu te interromper um pouco. Isso é medido pela emissão de nota fiscal, não é mesmo? Isso, pelo faturamento contabilizado, né? Se a agência tem receitas não contábeis, não tem problema para a seguradora, porque ela não vai enxergar isso. Agora, se ela tiver um sinistro e a seguradora pedir a tua comprovação de faturamento, você vai ter que apresentar um demonstrativo do seu escritório de contabilidade que vai dizer se o teu faturamento está compatível com aquilo que foi calculado. Então, esses valores que você falou, Eduardo, são para agências com faturamento até R$250 mil ano, tá? Mais ou menos como uns R$20 mil de comissão, né? Vamos chamar assim, contabilizada, não é venda, é comissão, é faturamento, né? É o que foi emitido nota fiscal por ano, tá bom? E sem um histórico de reclamações frequentes. Então, para fazer esse seguro, são duas informações que a gente vai precisar, e no nosso link, que acho que vocês têm até na associação, nós já passamos, existe aquela captura da informação assim, sobre essa faixa do faturamento. A agência ela diz ali, eu sou até 250 mil, eu sou de 250 mil até 500, ou de 500 até 1 milhão, enfim, existem faixas de faturamento, ela vai se encaixar ali, e também ela vai declarar se ela conhece e tem histórico de reclamações do passado. Tá? Então, Renato, se eu for uma agência um pouquinho maior, tiver funcionários, né, tiver uma receita mensal aí líquida maior que esses 20 mil por mês, como é que eu faço? Eu mando um e-mail para você calcula para mim um valor personalizado, é isso? Exato. Aí nós fazemos a consulta com a seguradora, e aí não é uma tabela tão simples como essa, temos que aguardar a precificação da seguradora e haverá um pequeno ajuste nesse preço. Em geral, são ajustes leves, tá? Algo como 20, 10, 15, 20%. Então, não é algo que duplique ou triplique o preço. Eu acho que é importante as pessoas que estão acompanhando a gente aqui saber que esse produto é um produto especial, que foi negociado para isso, né? A gente está trabalhando em cima disso, o próprio Renato, nós da PT aqui também estamos, né, indicando para vocês aqui, para muitos já é época de renovação de seguro, outros ainda sabem da importância do produto, mas acabaram não fechando porque ainda tem dúvidas. Então, nosso objetivo aqui hoje é esclarecer tudo isso, né, e nos colocarmos à disposição. O Renato é uma pessoa bastante disponível aí nas redes sociais, no WhatsApp, no telefone, para marcar uma reunião e tirar dúvida ele e toda a equipe dele. Então, era isso que a gente queria trazer para vocês. E aí, Renato, eu queria tocar num ponto que é importante também quando a gente fala de seguro, né, e dando o exemplo, por exemplo, de um seguro de carro, que hoje o seguro, obviamente, tem franquia. Como é que funciona essa questão da franquia? Como é que ela é calculada? Como é que ela é analisada dentro de cada situação? Explica um pouquinho para a gente, por favor. Perfeito. Bom, a franquia ela é uma necessidade em todos os apólices seguros, como você mencionou, no automóvel, até no seguro de celular tem franquia, né? Enfim, aqui no RC, na responsabilidade civil, não é diferente. Então, as franquias que nós apresentamos aqui também são das mais baixas do mercado. Elas têm um mínimo de 10%, ela tem uma franquia de 10% do prejuízo, com um mínimo de R$2 mil. O que significa isso? Imagina que numa situação com o teu cliente, o prejuízo dele foi de R$40 mil. Então, a franquia de 10% com mínimo de 2 mil, significa que 10% de 40 dá 4 mil. Então, como o mínimo era de 2 mil, né? Então, é 4 mil que será a tua franquia, né?
Se o prejuízo foi de 25 mil, 10%, 2,5, 2,5 será a sua franquia. E se foi um prejuízo de 15 mil reais, aí sim, 10% daria 1.500, a franquia mínima, né, que a senhora vai te cobrar, vai ser de 2 mil reais. Então, nesse exemplo último agora, dos 15 mil, por exemplo, a franquia foi de 2 mil reais e não de 1.500, certo? Isso significa que, nesse prejuízo de 15 mil reais, a seguradora vai te indenizar de 13 mil reais. Você vai receber o valor descontado da franquia. A mesma coisa acontece quando você tem um automóvel, uma batida, etc. Né? Então, você recebe a oficina, né, vai receber, vamos supor, o pagamento da seguradora descontado o valor da franquia e você é obrigado a pagar a franquia para a oficina, certo? É o mesmo conceito. Então, essa é outra vantagem que nós temos aqui, né, Eduardo, para vocês associados, que é uma franquia muito baixa. As franquias de mercado, em geral, são de 4 ou 5 mil reais, no mínimo. Nós temos uma de 2 mil. Os nossos custos estão realmente abaixo de R$1.000, R$900, enquanto que esse seguro por aí, no mercado, a gente sabe porque acompanha com diversas seguradoras, ele não custa menos do que R$1.500, R$1.600, né? Tem essa questão da retroatividade, que nós negociamos de forma especial, para poder trazer as agências que estavam sem seguro, voltarem a contratar o seguro, né? E além do nosso expertise do nosso time. Então, quando há uma reclamação, há um problema com o cliente, a primeira coisa que você pode fazer é contar com a nossa assessoria técnica, com a nossa consultoria. Nós vamos te explicar se está coberto, se não está, como fazer. Inclusive, se precisar de uma indicação de um escritório de advocacia especializado em causas de consumidor com turismo, nós também conhecemos alguns advogados que vão poder ajudá-lo nisso, tá certo? E é isso. E no final, havendo uma condenação e uma necessidade de reparação desse prejuízo, o seguro vai te cobrir e nós acompanharemos os nossos segurados e associados em todo o processo. Bom, você tem mais alguma consideração especial para fazer, para falar? Aproveita aí e vou colocar já daqui a pouquinho aqui os seus contatos. Tá ótimo, obrigado, Eduardo. Bom, na verdade, como corretora e consultoria de seguros que somos, nós temos, esse é o seguro mais, talvez, delicado e característico do turismo, mas existem outros tantos seguros importantes e necessários para um agente de viagem, né? Nós trabalhamos com seguro de interrupção de renda, aquele agente de viagem que pode ter ficado doente, ou acidentado, ou internado e algum tempo sem trabalhar, por exemplo, ele não vai ter a renda dele, ele não vai conseguir vender, ele não vai conseguir pagar as contas, né, que ele tem, que chegam todos os dias. Então, existe um seguro que tem esse objetivo, que é o seguro de interrupção de renda, né? Sem falar o seguro de saúde, o seguro de vida e outros seguros mais como qualquer outra pessoa normal precisa ter. Eu diria só que existem algumas características no turismo que são muito sensíveis. A reclamação de terceiros e de clientes é uma delas, e a interrupção e essa fragilidade de ter alguém que pague as suas contas quando você tem algum problema de saúde e não pode trabalhar, seria uma segunda característica muito delicada, que eu acho que um agente de viagem precisa de proteção para isso, e nós temos um seguro para isso. Acho que ficam esses recados, e nós somos uma corretora completa, então qualquer tipo de seguro, ficaremos felizes de poder atendê-los. Bom, Renato, eu estou colocando aqui para o pessoal, então, o teu contato, tá? O e-mail do Renato é renato@sharecorretora.com.br. E você também pode acessar todas as informações nas nossas redes sociais. A gente tem lá no blog da PT também a nossa parceria, que a gente colocou lá todos os contatos, tem um folheto, tem mais informações explicativas. Eu acho que o mais importante hoje que a gente está trazendo aqui é essa novidade. A PT ela já vem trabalhando nessa linha de suporte do profissional, do agente de viagem, mas eu também vou avançar um pouco mais do guia de turismo, do receptivo, da empresa de transporte. Olha o escopo enorme que a gente tem aí de profissionais, que quando a gente fala de profissionais de turismo, é para isso que o seguro existe. Ele existe para proteger também parte do teu patrimônio e da tua renda numa falha, seja do prestador de serviço ou seja sua, né? Seja de um funcionário seu também, né, Renato? Porque ele também cobre aqueles que têm o funcionário trabalhando lá e o funcionário cometeu um erro. Registrado ou não. O Edu, me permita corrigir, é Share Seguros, não é corretora. Perdão. Então Tá bom, não vamos tem problema. corrigir. Então, eu vou, enquanto você corrige aqui, vou corrigir, vou adicionar essa informação que é muito, muito importante também, que é a questão do terceirizado, de um estagiário,
né, de uma pessoa que trabalha com você e eventualmente não tenha registro. Não tem problema, porque esse seguro ele vai proteger o teu CNPJ, a tua empresa, você enquanto proprietário da tua empresa. Não interessa se quem errou foi um estagiário, foi um prestador de serviço, foi um fornecedor, um guia de turismo, ou enfim, uma outra pessoa que não tenha vínculo com você. É lógico que ela está prestando um serviço para você, então no caso de um guia de turismo, ou de um transfer, ou de um hotel, ele está ali dentro do pacote, né? Existe um contrato entre você e ele, existe uma formalização desse serviço que foi contratado por você para ser vendido para o teu cliente, tá certo? Então, não há necessidade de ter vínculo de CLT entre a agência e qualquer pessoa que trabalhe com ela, tá bom? É E o isso e-mail aí. é esse, Super renato@shareseguros. esclarecido. Obrigado, Edu. Exatamente, super esclarecido. Obrigado, Renato, pelo seu tempo, tá? E corrigindo então o e-mail do Renato, aqui é minha falha ao vivo, renato@shareseguros.com.br, mas você também pode solicitar para a gente aqui na APT. Eu quero agradecer muito você que está recebendo esse vídeo agora. Analisa com atenção, pensa no teu trabalho, naquilo que você está construindo, que é o seu legado. Hoje, eu falo muito para vocês isso, nós não vendemos produtos, nós vendemos o nosso conhecimento. E o nosso conhecimento é a nossa marca, seja a nossa marca pessoal ou a marca da nossa empresa. Esse é o legado que fica como empresários, como profissionais liberais, como MEIs que estamos aí. Então, o turismo profissional, o turismo ético, ele passa por essa sensibilização. Então, que vocês aproveitem aí e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Vou agradecer de novo, Renato, a tua presença aqui. Muito obrigado e a gente volta a se falar num próximo bate-papo aí. Grande abraço. Um abraço, obrigado. Tchau, pessoal, até mais. Um abraço.